Na Alemanha, foi interessante o Impera comentar até sobre o que aconteceu lá, porque a comunidade LGBT, a maioria dos votos foi pro AfD. Como você explica um negócio desse? Uhum. Eu vi isso foi pra extrema direita. Tá, eu tenho uma pergunta. Extrema direita. Eu nem conheço esse partido, mas falam que é extrema direita. Defende políticas mais restritivas quanto à imigração? Sim. Isso eu sei que defende. Então isso é claro, né? A gente sabe por quê. Mas eu acho interessante. É um mistério pra gente, não é mesmo? Se a gente tá falando de imigração na Europa, em massa, provavelmente a gente tá falando do norte da África, de homens em período de idade militar, solteiros, que são violentos, agressivos, islâmicos, e logo homofóbicos. E também misóginos. E também sexualmente agressivos. Não é um grande mistério, como é que eles migraram pro AfD? É evidente, né? E mais uma notícia, mulheres também, mulheres jovens, bastante, muitas foram pro AfD também. Não, eu fico feliz não foi isso. Houve um gap, o gap de votação, as mulheres estão muito extremistas de esquerda, porque muitas delas votaram no Die-Linke e no SPD. Os homens votaram um pouquinho mais no AfD. Então ainda não tem essa transição das mulheres falarem, olha, talvez encher o país de imigrante de idade militar não seja uma coisa tão interessante assim. Ela ainda tá esse estado de negação. Mas, cara, meio que... Eu também acho, é birra. Eu realmente acho que é um estado de negação, assim. Vamos continuar deixando aí esses muçulmanos do norte da África tomarem o país inteiro. Uma ótima ideia, excelente. E sabe como isso é um estado de negação, mais cedo ou mais tarde esses votos vão acabar virando. E o dia que as mulheres se cansarem de ter medo, um país que as pessoas não tinham medo de sair da rua. Quando isso acontecer, peraí, eu acho que isso é um problema. Aí vira a chave, porra, a AfD estoura todo mundo, Reform e todos os partidos da direita europeia e, bom, o imigrante que tá lá vai pagar a conta. O bom imigrante que tá lá vai pagar a conta. Mas é a vida. Mas você acha que tipo, eu vi um termo que é bom, é overcorrection. Então, basicamente, em vez de a gente não vai ser só uma correção de problema. Não, vai estourar tudo e vai resolver o problema para as próximas gerações. Ou seja, é complicado. Você acha que pode existir essa mudança no público feminino? Colocação, Pera. Eu realmente acho que é perfeita essa colocação, porque é justamente isso, de gerar uma onda de tolerância extrema ao ponto de gerar muitos conflitos e problemas graves, ao ponto de empurrar as pessoas para uma situação extrema e polarizada, ao ponto de gerar um problema catastrófico, muito mais problemático e difícil de resolver lá na frente. Poderiam ter contido isso, né, de modo mais ajustado, adequado e preciso, mas não, toleraram e empurrar as pessoas para uma situação extrema. Aqui eu já vou discordar da visão. Eu vou discordar da Spectrum, porque eu acho que era necessário. Eu acho que você podia ter evitado levar as pessoas para os extremos. Eu acho que era uma coisa que deveria ter sido acelerado. Só que o extremo do nosso lado deveria ter sido há um pouco mais de tempo. Eu acho que eu fui ambíguo na minha colocação, porque o ideal é que não tivesse chegado em uma situação que justificasse o extremismo das pessoas, entendeu? Porque esse extremismo, ele poderia ter sido evitado à medida em que os problemas poderiam ter sido também evitados, entendeu? Esse é o meu ponto. Esse extremismo, ele simplesmente é um resultado natural dos problemas que foram gerados devido a uma tolerância extrema. E que, portanto, gerou esses problemas. E que, em alguma medida, justificam ou explicam também uma reação extremada. Não sei se agora foi mais claro. Sim. Não, eu concordo, e eu tenho uma visão faz um tempo já, de que se não for permitido a esses partidos dessa direita, AfD, Reform, chegarem ao poder e resolverem esses problemas de uma forma pacífica, é impossível você não ver uma bomba estourando com muita violência daqui a 10, 20 anos. Então, se o AfD não chegar ao poder na Alemanha nessa década e chutar os imigrantes de forma possível, manda de avião, manda de barquinho, Reino Unido, a mesma coisa, a Europa inteira.
O problema europeu é a imigração. Se não permitir que esses partidos resolvam essa questão, que é a imigração, para ontem, cara, impossível você não ver, aí realmente ver extremista de direita chegando ao poder e, bom, as soluções não vão ser lá nada pacíficas. Eu mandei esse gráfico pro falando da diferença epidemiológica de votação. Na Alemanha, a mulher alemã é completamente esquizofrênica. O homem alemão deu uma... Nossa! Que isso, Nossa. A mulher europeia, ela vota, é suicida, né, cara? É suicida. Não tem outra explicação. Eu concordo. Pior que é o termo correto. Elas são suicidas. É isso. Eu vou falar uma coisa aqui que a Spectro vai ficar de cabelo em pé, tá? Só que eu vi você comentando na live com o professor Ricardo Almeida até sobre essas mudanças, né? Que vocês acham que essa pauta veio para ficar, a pauta trans veio para ficar, e daqui uns 50 anos vai ser tudo trans e blá blá blá, e isso vai acabar vencendo pela força do programa. Eu não lembro as palavras que vocês usaram, mas o cenário que eu venho... O cenário que eu venho se desenhando desses gráficos, que esse gráfico é muito parecido com o gráfico, por exemplo, da Coreia do Sul que eu vi. É muito parecido com o gráfico da Inglaterra. Da Inglaterra que eu vi. É muito parecido com o gráfico dos Estados Unidos, um pouco menos, porque dessa eleição as mulheres um pouco votaram mais nos republicanos. Se isso continuar, essa diferença tão grande entre homem e mulher, eu vou falar que, ainda mais vendo essa nova geração, como é muito mais radical, e os problemas que vão vir de uma menor, vamos dizer assim, uma perda demográfica dos países, inclusive o Brasil, assim, o caos que isso pode gerar nas economias do mundo, eu acho mais fácil daqui 50 anos mulheres perder direito à voto do que essas pautas continuarem. Cara, tá. Pior que na verdade, eu tenho várias coisas para falar, mas uma delas é só para finalizar a discussão que eu estava tendo ali com o Impera, sobre uma possível tomada de realmente políticos mais autoritários, enfim. Tem uma outra coisa que acontece que não é necessariamente devido a políticos autocratas, né? É justamente pela raiva gerada na própria população. Então, recentemente nós tivemos alguns casos de violências praticadas contra brasileiros na Irlanda. A Irlanda tem muitos brasileiros. E são casos, assim, de violência gratuita, aleatória, contra entregadores de iFood, por exemplo. Então, os irlandeses reunidos em gangues simplesmente olham para um cara e pensam, tá, ele é imigrante, vamos lá dar uma camaçada de pau nele. Eu não sei se é o fato deles simplesmente terem uma raiva devido ao fato de ser um mero imigrante, ou se existe uma certa confusão de acreditarem que são homens também do norte da África, se são islâmicos, eu não sei. Mas isso aí também acaba, assim, escoando em outras pessoas que não necessariamente são violentas, que não necessariamente são desajustadas da cultura, enfim. E agora sobre esse outro assunto ali do Junito e tal, tem uma questão que é o seguinte, poucas pessoas sabem, e que inclusive eu soube recentemente. A taxa de natalidade, ela volta a crescer quando as mulheres, elas vivem em uma sociedade em que elas têm acesso à instrução, elas são bem formadas, bem educadas, em educação formal, os homens também, e eles têm não somente a mesma formação, o mesmo nível de formação intelectual formal, mas também uma cultura semelhante que consegue converger e, portanto, ajustar as expectativas e divisões das responsabilidades familiares. Então, à medida que isso acontece, a taxa de natalidade sobe, ela cresce. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, em sociedades como a Coreia do Sul, Singapura, Japão e China, as mulheres, elas são mais instruídas, elas têm se formado cada vez mais e passam mais tempo em cursos superiores, mas a cultura deles ainda é muito tradicional. Então, são mulheres muito educadas, que estudam muito, mas em uma sociedade em que as responsabilidades domésticas decaem em cima delas. Então, isso as desestimula a casarem e também terem filhos, porque elas sabem que elas vão ter jornadas extremas. Ainda mais considerando que em Singapura, Coreia do Sul e China tem expedientes de trabalho realmente enfastiantes. É muito cansativo para as pessoas no geral, tanto para homens quanto para mulheres. Há um tempo atrás eu até tinha lido uma matéria muito interessante da BBC, de que algumas mulheres chegavam no final de semana e
tomavam soro antes de irem para o trabalho, porque elas ficavam em um estado de exaustão tão grande que elas precisavam tomar soro antes de voltar para o trabalho no dia seguinte. Então, essas mulheres, evidentemente, vão ter um estímulo baixíssimo para entrarem em um relacionamento, portanto, terem filhos. E tem uma relação, tá? Não é uma correlação, como se a gente não soubesse realmente que existe uma relação de causa, tá? Nesse fenômeno. Existe uma correlação direta e íntima entre casamento, entre relacionamentos estáveis e geração de filhos. Se as pessoas não querem se relacionar, se elas não querem casar, não tem filho, tá? Então, o ideal, na verdade, é que sim, tanto os homens quanto as mulheres tenham educação superior, mas que haja uma evolução cultural para que essas mulheres percebam que vale a pena ter filhos, em que elas conseguem ter uma profissão, que elas conseguem ser independentes, emancipadas profissionalmente e politicamente, mas também que elas possam dividir essas tarefas. E isso é verificado também por estudos. À medida que a cultura avança junto com essas mulheres, elas voltam a ter filhos. Esse é um ponto extremamente importante. Tem um pessoal que não entendeu o que eu falei, então eu vou explicar de uma forma mais clara, que pareceu que eu fui um ogro. Eu não estou defendendo isso, eu estou falando que eles previram que daqui a 50 anos vai ser uma sociedade mais... eu até já comentei isso com o professor Ricardo. Ele imagina que daqui a 50 anos a gente vai viver um mundo tipo cyberpunk, sabe? Todo transhumanismo, muito as pessoas trocando de sexo a todo momento, e muita desigualdade, pobreza, e sabe, entendeu? O que eu digo é o seguinte, galera. Muitas coisas que estão normalizadas numa política à direita hoje nasceram de subculturas da internet que eram absurdas há 10 anos. Por exemplo, o Red Pill, o negócio do Red Pill, era uma piada, e agora a gente tem o J.D. Vance falando lá no negócio da União Europeia para os jovens, entendeu? É uma mensagem bem Red Pill. Então isso as subculturas morrem, elas nascem e morrem assim, ainda mais agora na época da internet, a velocidade da luz, só que algumas mensagens ficam e se replicam. Uma dessas mensagens que eu tenho visto com muita frequência é voto feminino, que o voto da mulher está acabando com a civilização, não sei o que. Isso está se replicando. Quanto tempo para isso virar mainstream? Então, Junito, eu penso que dá para converger o mundo do Ricardo Almeida tanto quanto o seu mundo. Porque qual é a impossibilidade, né, sobre as leis naturais do universo, nossas aleatoriedades e fenômenos comuns e possíveis, que impediria que vivêssemos em uma sociedade cyberpunk, mas ao mesmo tempo com direitos restritivos às mulheres? É possível vivermos em uma sociedade extremamente tecnológica, em uma realidade cyberpunk que as mulheres não têm o direito. Eu acho que é super possível que isso aconteça. E sobre a tua explicação, eu acho que é bem importante a gente ficar alimentando, assim, pelo menos batendo nessa tecla, que quando a gente está discutindo alguma coisa, não necessariamente a gente está defendendo, né? Existe uma diferença entre descrição e norma. Está descrevendo uma possibilidade futura, não necessariamente que tu esteja defendendo ou justificando esse novo formato futuro. Eu acho que é possível, mas eu não sei o quão plausível, o quão possível isso realmente é, sabe? Até porque... eu falei isso porque eu vi aquele gráfico que ele mostrou da diferença entre homem e mulher, e parece que tá aumentando. Até onde vai isso? Até onde eles vão ficar tão opostos, sabe? Porque no final, digamos, homem e mulher na sociedade civilizada não tem mais convivência política, tá tudo muito diferente, o que vai sobrar é força bruta e o homem vai dominar, e as regras vão ser novamente baseadas no que algumas elites... Na Coreia do Sul. Você vê sinais disso na Coreia do Sul, um monte de política. É muito inicial ainda o que tá rolando lá, e o movimento feminista da Coreia do Sul já tá completamente revoltado. E, cara, eu acho que num cenário de colapso você vai ver um monte de direitos individuais sendo abolidos, e voto feminino tá nisso daí, aborto, proibição de divórcio. É um monte de direito conquistado ao longo dos últimos 200 anos que podem virar pó num cenário de crise, e uma grande crise que a gente tá caminhando. Cara, a não ser que surja úteros artificiais, a questão demográfica na maior parte do mundo não vai ser resolvida como Israel resolveu.
que lá tem uma cultura, que a família, os avós, os pais cuidam dos seus netos, e sabe, e as pessoas ali, ainda assim, as pessoas jovens, seculares, ainda estudam e trabalham de forma normal, há uma proteção familiar ali. Também eu vi um argumento que justifica como que as famílias cuidam dos seus membros mais novos, é porque lá tem pouca proteção do estatal, pouco welfare state. A maior parte da responsabilidade ainda está no colo das famílias. Não sei, daí o Estado deixa de ser um substituto da presença familiar ali. Bom, obviamente não me aprofundei nesse caso. Mas Israel não está tendo crise demográfica, na verdade eles estão aumentando suas taxas de natalidade ao longo do tempo. Eu só quero fazer um retorno ali, um callback de algo que eu tinha falado anteriormente. É que, veja só, devido àquele extremismo insustentável do movimento feminista dos últimos 10 anos, houve essa reação que foi alimentada justamente por esse extremismo. E talvez decaia nesse futuro extremamente patriarcal que restringe os direitos individuais, inclusive das mulheres também. E aí parece que é justamente aquilo que eu falei anteriormente, uma profecia autorrealizada de mulheres ou de movimentos identitários da esquerda que acreditavam, ou pelo menos viviam sob um terrorismo psicológico alimentado e retroalimentado por uma masturbação intelectual de que o mundo era extremamente patriarcal, extremamente violento e misógino, que fez com que realmente fosse gerada essa misoginia, que fosse gerada essa suposta justificativa de retomada de espaço. Então, basicamente, são pessoas que estão em um conflito gerado por avatares. É como se esse medo fosse alimentado justamente como uma forma de justificar políticas autoritárias majoritárias. Então, enfim, acaba sendo uma profecia autorrealizada, em que ela aconteceu por uma crença de que poderia acontecer. E no final, aconteceu. Bom, ou pode acontecer. Cenários que a gente vai ir discutindo aqui ao longo do tempo. Tem muita gente que não entendeu, estão me xingando, falando, nossa, também coloca um operador de áudio para dar pitaco político. Calma, gente, calma. Tudo bem, eu não vou ficar me explicando aqui.